retrato nunca deveria ter sido trazido para aquela casa. Era o que todos diziam, mas ninguém tinha coragem de afirmar em voz alta. Pelo menos até as noites começarem a tremer, com o som abafado de soluços que pareciam brotar diretamente da parede do corredor. O quadro, grande demais para qualquer sala comum, parecia observar cada movimento com olhos que não deveriam ser capazes de perceber nada, mas percebiam e choravam, sempre durante a madrugada, sempre quando alguém tentava dormir. A história começa quando Helena, exausta depois de meses tentando reorganizar sua vida após a morte da mãe, decidiu aceitar a herança que antes tinha recusado. A velha casa da família, trancada por anos, esperando que alguém tivesse coragem de atravessar seu portão enferrujado. Ela acreditava que renovar o lugar seria terapêutico, uma forma de recomeçar. Mas logo na primeira semana, descobriu três coisas. A casa era maior do que lembrava, mais fria do que deveria, e guardava segredos que ninguém jamais tinha ousado tocar. O retrato, pendurado no corredor do segundo andar, desde muito antes de seu nascimento, era uma dessas coisas. A pintura retratava uma jovem de aparência séria, vestida com um traje antiquado, os cabelos presos em um coque apertado e as mãos posicionadas na altura do colo, como se esperasse por algo ou alguém. Helena recordava vagamente que sua mãe sempre fechava a porta daquele corredor ao anoitecer, mas quando perguntava o motivo, recebia respostas vagas como "é apenas tradição" ou "a casa fica mais tranquila assim". Ao retornar para morar ali, Helena ignorou esses hábitos. Tinha planos e prazos. O retrato seria retirado depois, talvez vendido ou guardado em algum depósito. Só que antes que pudesse decidir, a primeira madrugada aconteceu. Às 3h14 da manhã, ela acordou com um som que parecia água pingando em um balde. Mas a casa estava seca e não havia vazamentos. Ela seguiu o ruído, que ficou mais nítido conforme avançava pelo corredor. Era um som úmido, delicado e irregular. Algo entre um suspiro e uma gota caindo. Quando parou diante do retrato, percebeu. As lágrimas escorriam lentamente do canto dos olhos pintados. E, ao tocar com a ponta dos dedos, sentiu que a superfície da tela estava fria, absurdamente fria, como se tempo e vida tivessem sido retirados dela. Helena deu um passo atrás. O som parou. O corredor ficou mudo, como se a casa finalmente tivesse prendido a respiração. O relógio na sala marcava 13h15, e ela percebeu algo ainda mais inquietante. A posição das mãos da jovem no quadro havia mudado sutilmente. Os dedos estavam mais abertos, quase trêmulos, como se tivessem acabado de ser movidos. Nos dias seguintes, Helena tentou racionalizar tudo. Talvez fosse um truque de luz. Talvez seu cérebro estivesse criando sons enquanto se adaptava à nova rotina. Mas cada madrugada trazia de volta o mesmo choro abafado, sempre no mesmo horário, sempre vindo do retrato. Para tentar entender melhor, ela decidiu investigar a origem daquela pintura. A assinatura no canto inferior era antiga e desbotada. Era possível apenas distinguir um F, seguido de um sobrenome difícil de decifrar. O estilo da pintura sugeria algo do século XIX, talvez anterior. E aquilo só aumentou o mistério, porque sua família não possuía qualquer registro de artistas ou de ancestrais que pudessem ter sido retratados daquele modo. Além disso, quanto mais estudava o quadro, mais percebia detalhes que pareciam se transformar conforme os dias passavam. A expressão da jovem estava cada vez mais triste. As sombras atrás dela pareciam ganhar profundidade. E houve uma manhã em que Helena teve certeza absoluta de que a figura estava olhando diretamente para a porta do quarto onde ela dormia.
como se esperasse por sua saída, como se suplicasse por algo que ainda não tinha sido revelado. O clima ficou mais pesado quando Helena encontrou, no fundo de um baú esquecido no sótão, um diário antigo. As primeiras páginas estavam ilegíveis pelo mofo, mas alguns trechos posteriores mencionavam ela, sempre sem nome, sempre associada ao retrato. A escrita era nervosa, quase desesperada. Se eu tivesse ouvido os avisos antes. Não é apenas uma pintura, é um pedido. Quando ela chora, é porque está vendo. A última frase decifrável era ainda mais enigmática. O erro não foi pendurá-la na parede. O erro foi ignorar suas lágrimas. Helena fechou o diário com força, o coração acelerado. A sensação de ser observada crescia cada vez mais. A casa inteira parecia presa em um silêncio que implorava para não ser quebrado. Ainda assim, ela sabia que as madrugadas continuariam e que, cedo ou tarde, teria de enfrentar o motivo pelo qual aquela figura chorava. Mas antes que pudesse prosseguir, precisou admitir para si mesma: algo dentro da casa estava mudando. E mesmo sem querer, ela já fazia parte daquilo. Comenta aí de onde você está assistindo, deixa a curtida e se inscreve para acompanhar os próximos blocos dessa história. Helena passou o dia inteiro tentando ignorar a sensação incômoda que a acompanhava desde a madrugada. Mas o eco do choro parecia ter ficado preso dentro dela. Um pensamento insistente martelava sua mente. A mudança na posição das mãos não podia ser coincidência. Algo dentro daquele retrato estava tentando se comunicar. E quanto mais ela tentava fugir dessa ideia, mais o ambiente da casa parecia reforçá-la. O ar estava denso, parado, como se cada parede carregasse uma expectativa silenciosa. Determinada a não se deixar dominar pelo medo, Helena escolheu um caminho mais prático. Precisava entender a história da casa, da família e, principalmente, da jovem retratada. Se havia algo que justificasse aqueles acontecimentos, essa resposta deveria estar em algum lugar escondido, esquecido ou propositalmente trancado. E a primeira pista ainda era o diário encontrado no sótão. Mesmo com as páginas deterioradas, parte dele ainda podia conter informações úteis. Ela subiu novamente as escadas estreitas até o sótão. A madeira rangia sob seus pés, e cada ruído fazia o coração acelerar. O baú onde havia encontrado o diário ainda estava no canto, coberto por uma camada fina de poeira que não estava ali no dia anterior, como se o objeto tivesse respirado durante a noite. Ao abri-lo, encontrou mais papéis amarelados, rabiscos desconexos e alguns envelopes lacrados. O cheiro forte de mofo e tinta antiga invadiu o ambiente. Um dos envelopes continha uma folha com uma anotação curta. Ela não queria ser pintada. Ele a obrigou. A caligrafia era firme, mas tremida nas últimas letras. Outro documento parecia ser uma lista de itens retirados da casa durante uma reforma muito antiga. Entre móveis e utensílios, havia uma linha destacada. Retrato da jovem. Retornar ao local original após avaliação. Isso significava que o quadro, em algum momento, fora removido e recolocado. Mas por quê? E quem havia dado essa ordem? Enquanto folheava os papéis, algo caiu entre suas mãos. Uma pequena fotografia desbotada. Mostrava um homem de expressão severa, segurando um pincel. Atrás dele, no fundo do ateliê, era possível ver a mesma jovem retratada no quadro. Mas na foto, ela parecia ainda mais triste, como se carregasse medo dentro dos olhos. Isso fez Helena estremecer. Fotografias da época eram raras e caras. Se aquela existia, era porque as circunstâncias tinham sido importantes demais para serem simplesmente esquecidas. Ela guardou tudo e desceu do sótão, com a mente repleta de perguntas. No entanto,
Ao chegar ao corredor do segundo andar, seu passo hesitou. O retrato estava ali, imóvel, mas havia algo diferente na expressão da jovem. Os olhos pareciam levemente inclinados para baixo, como se observassem o chão, não por timidez, mas por luto. A cada nova observação, a mudança era sutil, porém inegável. Quase como se a figura estivesse desmoronando, emocionalmente, dia após dia. O relógio marcava 22 horas e Helena decidiu testar algo. Fechou todas as portas do corredor, como sua mãe fazia, deixando apenas uma brecha mínima antes de ir dormir. Talvez isso abafasse o som, talvez simbolicamente contivesse o quadro. Não sabia ao certo, mas precisava tentar alguma coisa. A madrugada caiu com um vento forte que fazia as árvores baterem contra as janelas. O silêncio da casa era cortado pelas folhas arranhando o vidro. Helena, mesmo cansada, demorou a adormecer. Havia um peso no ar, um tipo de expectativa, e quando finalmente começou a relaxar, o som voltou. Desta vez não era apenas choro, era um soluço profundo, arrastado, como se alguém estivesse tentando respirar entre lágrimas. O relógio marcava 3h14, exatamente o mesmo horário da noite anterior. Helena se levantou lentamente, sentindo cada passo como um mergulho em algo que não podia ver. Ao se aproximar do corredor, o som se intensificou. E, diferente da vez passada, a porta fechada não fez diferença. O choro atravessava a madeira como se estivesse dentro dela. Com a mão trêmula, Helena empurrou a porta. O corredor estava escuro, exceto pela luz fraca que vinha da janela ao fundo. O retrato parecia brilhar levemente, como se a tinta refletisse algo que não existia ali. A jovem chorava, mas dessa vez as lágrimas escorriam em maior quantidade, pingando da moldura para o chão, formando pequenas manchas escuras no piso de madeira. O som vinha dali. Não havia mais como negar. Helena deu 2 passos. O choro cessou. O corredor ficou completamente silencioso. Mas então algo aconteceu. O som de madeira estalando ecoou pela casa. Não era um estalo comum. Soava como passos pesados, lentos, vindos do andar de baixo. Um passo, pausa, outro, pausa. Como se alguém estivesse subindo a escada com calma ritualística, sentindo cada degrau sob seu peso. Helena não ousou se mover. O ar parecia congelado. Os passos continuaram até pararem exatamente onde o corredor começava. Ela encarou a sombra projetada na parede. Não era dela. Era alta, alongada, com os ombros largos e uma postura rígida, como a do homem segurando o pincel na fotografia. Helena piscou e a sombra desapareceu. O corredor voltou ao normal, mas o retrato não estava mais olhando para baixo. Os olhos da jovem estavam fixos diretamente nos dela. E pela primeira vez, havia medo nítido na expressão da pintura. Um medo que não parecia ser de Helena, mas do que quer que estivesse se aproximando da casa. A partir daquele momento, Helena percebeu que não era apenas um observador passivo. Estava envolvida, arrastada pela história que aquela jovem nunca conseguiu contar em vida. E a madrugada seguinte prometia revelar mais do que simples lágrimas. A sensação de que algo invisível circulava pela casa permaneceu com Helena durante todo o dia seguinte. Era como se o ar estivesse sempre se movendo atrás dela, como se passos silenciosos a acompanhassem de um cômodo para o outro. Ela tentava se convencer de que era apenas paranoia, mas a sombra que tinha visto, ou acreditado ter visto, na madrugada não saía da sua mente. Se aquela figura era realmente o pintor da fotografia, isso significava que o quadro carregava mais do que tinta e história. Carregava presença, uma que não deveria estar ali. Determinada a entender a ligação entre a jovem retratada e o homem, Helena voltou ao diário, agora decidido a analisar cada linha com cuidado obsessivo. Algumas páginas pareciam relatar conflitos entre eles, escritos de um ponto de vista que não deixava claro quem era o autor. Havia frases soltas. Ele exige o impossível. Ela não consegue mais olhar para ele enquanto posa. Há algo crescendo no ateliê, algo que não pertence a este mundo. A última anotação, embora curta, chamava mais atenção. Quando ela parou de obedecer, ele terminou o retrato sozinho.
A expressão dela já não era dela. Após ler isso, Helena sentiu o corpo arrepiar. A expressão no quadro realmente parecia viva. Mas e se não fosse a expressão que pertencia à jovem original, e sim algo moldado por mãos que não deveriam ter controle sobre aquilo? Com medo e curiosidade caminhando lado a lado, Helena decidiu explorar outra parte da casa. O porão. Um lugar onde sua mãe raramente entrava, sempre dizendo que era úmido, cheio de insetos e inútil para qualquer propósito. Agora, esse detalhe parecia estranho demais. Descer ao porão era como entrar em um poço de escuridão. A lâmpada pendurada no fio balançava levemente, exibindo um ambiente antigo e abafado, com cheiro de madeira podre e tinta envelhecida. Entre caixas e móveis cobertos por lençóis, algo chamou sua atenção. Uma porta de madeira trancada com um cadeado velho. A porta estava marcada por arranhões, muitos deles na altura do rosto de uma pessoa adulta. Não eram arranhões de animal. Ela encontrou uma pequena chave enferrujada em cima de uma das estantes. Não sabia se era coincidência ou se alguém, em algum ponto, havia deixado aquilo ali propositalmente. A chave encaixou no cadeado com facilidade perturbadora. Quando a porta finalmente se abriu, um cheiro mais forte invadiu o ambiente, misturando óleo de linhaça, poeira antiga e algo metálico. Era um ateliê, improvisado, apertado, mas definitivamente um estúdio de pintura. Havia pincéis ressecados, potes de tinta endurecida e, no canto mais distante, uma tela inacabada. A figura desenhada ali era apenas um esboço, mas Helena reconheceu imediatamente as feições. Era a mesma jovem do retrato. O detalhe mais perturbador estava na assinatura. Na tela inacabada, o nome escrito era o mesmo que estava no quadro do corredor. Mas havia um risco profundo, quase furioso, partindo o sobrenome ao meio, como se o artista tivesse renegado a obra no último instante de sua vida. Próximo à tela, havia um caderno com anotações. Diferente do diário encontrado no sótão, esse parecia pertencer ao artista. As primeiras páginas falavam de técnica, de composição, de luz. Mas a partir de determinado ponto, o conteúdo mudava drasticamente. Ela resiste. Ela não posa mais. A pintura exige verdade e ela insiste em esconder. Se ela insiste em não mostrar sua alma, eu a libertarei à força. A caligrafia ficava mais distorcida conforme as páginas avançavam. Quando finalizei os olhos, ela parou de respirar por alguns segundos. Ela tenta fechar os olhos, mas não consegue. A pintura não permite. Na madrugada, algo dentro da tela se mexeu. Ela me culpa, mas eu dei forma ao que ela era. Eu só revelei. Helena fechou o caderno com um tremor. Aquilo ultrapassava qualquer limite da razão. Mas a pior página estava perto do final. O retrato está completo. Ela está quieta agora, tão quieta. Mas ainda escuto. Às 3h14, sempre escuto. Naquele momento, o som de algo arranhando o chão fez Helena se virar rapidamente. Não havia nada ali, mas o barulho tinha sido real. Um rastro fino de poeira estava interrompido, como se algo tivesse se movido pelo porão instantes antes. Ela saiu do ateliê e trancou a porta novamente, mas o peso no peito só aumentava. Subiu as escadas, sentindo o ar ficar mais leve conforme se afastava do porão. Mas ao chegar ao andar principal, tudo mudou. O corredor parecia escuro demais, silencioso demais. O retrato estava exatamente onde sempre estivera, mas agora algo estava errado. As mãos da jovem estavam completamente diferentes. Em vez de repousarem sobre o colo, estavam erguidas, como se implorassem ajuda. E nos olhos, pela primeira vez, havia não apenas lágrimas, havia pânico. Helena recuou 3 passos. O ar ao redor dela tremia, como se ondas de calor subissem do chão. As paredes pareciam pulsar. Então ela ouviu novamente. Passos vindos da escada. Pesados, arrastados, como se alguém subisse degrau por degrau com a intenção de alcançar exatamente aquele corredor. O relógio na sala bateu 3h14. Mas não era madrugada. Era pleno meio-dia. A casa inteira pareceu prender a respiração, como se o horário marcado fosse mais importante do que o próprio tempo. Os passos pararam no topo da escada. Uma sombra se projetou no chão, longa e rígida. Helena não conseguiu mover um músculo. E então,
Algo mudou no retrato. A jovem moveu a cabeça. Não muito, apenas o suficiente para olhar além dela, para o início do corredor, como se soubesse quem estava chegando, como se temesse por Helena. O silêncio que tomou a casa após a sombra surgir no topo da escada parecia tão denso que chegava a pressionar o peito de Helena. Era como se o próprio ar estivesse segurando o fôlego, aguardando o próximo movimento. O relógio parado nas 13h14 em pleno meio-dia reforçava a sensação de que o tempo ali dentro já não seguia as mesmas regras do lado de fora. Algo estava interferindo, distorcendo, prendendo cada segundo dentro de uma lógica que escapava à compreensão humana. A sombra imóvel se projetava no piso, mas não havia corpo que a acompanhasse. Era apenas uma silhueta parada, rígida, com os ombros quadrados e o contorno da cabeça ligeiramente inclinado para frente, como alguém observando com desprezo silencioso. Helena sentiu as mãos tremerem. Parte dela queria fugir, mas outra parte, a mais perigosa, queria entender. E então, a sombra se moveu, lentamente, como se estivesse testando os limites do espaço, arrastando-se em direção ao corredor. O som não vinha de passos, mas de um roçar, como pano deslizando pelo chão. Helena estava paralisada. Cada movimento da sombra aproximava uma sensação de frio profundo, quase doloroso, que penetrava pela pele e chegava aos ossos. Ela lançou um olhar rápido para o retrato. A jovem pintada continuava olhando para a sombra, os olhos arregalados, agora cheios de terror incontido. As lágrimas que antes escorriam de forma silenciosa, agora estavam mais espessas, quase como se a tinta estivesse derretendo dos olhos, escorrendo pela moldura. A sombra parou a poucos metros de Helena, ainda sem corpo, apenas um contorno escuro projetado no chão e na parede. E então, como se algo estivesse tentando se formar ali, uma das bordas da sombra começou a se elevar do piso, criando uma profundidade impossível para um simples efeito de luz. Era como se a sombra estivesse se destacando do chão, ganhando volume, tentando atravessar o próprio material que a continha. Instintivamente, Helena recuou até encostar a costas na parede. Talvez por reflexo, talvez por desespero, ela estendeu a mão na direção do retrato, como se a jovem pudesse ajudá-la. Mas ao tocar a moldura, algo aconteceu. A sombra congelou. Parou completamente, como se tivesse sido interrompida por uma força invisível. O silêncio se intensificou. O ar pareceu aliviar, ainda que por poucos segundos. E então, com a mesma lentidão com que emergira, a sombra retraiu-se de volta para si mesma, diminuindo até desaparecer no contorno dos degraus. Quando tudo terminou, o relógio voltou a se mover, como se nada tivesse acontecido. Helena permaneceu ali, ofegante, incapaz de processar totalmente o que presenciara. Mas uma coisa se tornava cada vez mais clara. O retrato não estava sendo apenas o canal de uma presença. Ele também parecia conter algo, impedir algo de se manifestar completamente. A jovem pintada não chorava apenas por tristeza. Chorava por medo, por aviso. Sem saber exatamente o que procurar, Helena voltou ao ateliê no porão. Se o pintor havia registrado detalhes dos acontecimentos em seu caderno, talvez houvesse mais. Algo que explicasse como tudo começou ou como poderia terminar. A escuridão do porão parecia mais pesada desta vez, como se estivesse atenta ao que ela faria a seguir. Dentro do ateliê, ela revistou tudo novamente. Levantou caixas, abriu gavetas, examinou as paredes e o chão. Foi então que, atrás de uma pilha de telas velhas, encontrou uma tábua solta no rodapé. Ao puxá-la, descobriu um compartimento escondido, contendo uma pequena caixa de madeira escura, presa por um fecho metálico. Ao abrir a caixa, Helena encontrou um conjunto de itens incomuns. Um pedaço de tecido antigo, manchado de tinta e algo mais escuro. Um anel simples, com uma pedra opaca. Um pedaço de papel dobrado muitas vezes. E um pincel totalmente limpo, como se nunca tivesse sido usado. O papel continha apenas uma frase escrita rapidamente. Se ela chorar durante o dia, não olhe para as costas. Helena sentiu a pele se arrepiar inteira. Aquilo não fazia sentido até que ela olhou para o relógio do porão. 12h47.
O retrato tinha chorado ao meio-dia. A regra havia sido quebrada. Algo estava se aproximando. Ela fechou a caixa com rapidez, como se temesse que os objetos pudessem despertar algo adormecido. Subiu do porão segurando o papel, mas ao chegar no corredor, estacou imediatamente. O retrato estava diferente, muito diferente. A jovem não estava mais com as mãos erguidas em súplica. Agora suas mãos estavam apoiadas no peito, segurando o próprio vestido, como se tentasse conter algo que tentava escapar de dentro dela. Os olhos estavam arregalados, repletos de um desespero que parecia gritar sem som. E então, Helena ouviu. Não vinha do corredor, não vinha do piso inferior, não vinha da escada. Vinha de trás dela. Um suspiro profundo, molhado, lento, como se algo estivesse se aproximando a centímetros de distância, respirando contra sua nuca. Ela lembrou da frase, lembrou do aviso, mas o instinto de virar era mais forte do que qualquer medo. A jovem no retrato, porém, moveu os olhos, claramente, desesperadamente, implorando sem palavras. Helena fechou os olhos e permaneceu imóvel, o papel apertado entre os dedos, enquanto a respiração atrás dela se tornava mais pesada, mais próxima, mais insistente. A casa inteira parecia observar. O ar atrás de Helena parecia pulsar como se tivesse vida própria. Cada respiração da presença invisível enviava ondas geladas pela nuca dela, congelando músculos e pensamento. Manter os olhos fechados era quase impossível. O instinto de sobreviver gritava para que ela fugisse, se movesse, olhasse, fizesse qualquer coisa. Mas o aviso no papel ecoava com força. Não olhe para as costas. A presença se aproximou mais um pouco, tão próxima que Helena sentiu como se o ar fosse puxado para longe de sua pele, como se algo estivesse aspirando o calor que ainda restava nela. O silêncio absoluto da casa, misturado à respiração úmida logo atrás, criava uma atmosfera sufocante. Então, de repente, uma sensação leve, quase uma pressão, tocou o ombro de Helena. Algo como dedos rígidos, longos demais, frios demais. Ela prendeu a respiração. Não podia se mexer. E a figura no retrato. A expressão da jovem se transformou novamente. Os olhos, antes fixos atrás de Helena, agora pareciam implorar para que ela resistisse, para que não cedesse à curiosidade mortal de virar o rosto. Parecia compreender exatamente o que estava ali. Parecia temer por ela. A pressão aumentou no ombro e a presença deslizou a mão, subindo pelo pescoço dela com um toque tão lento e pesado que Helena teve certeza de que deixaria marcas. Mas o toque não era agressivo. Era exploratório, como se a entidade estivesse tentando reconhecer o contorno de seu corpo, como se estivesse estudando-a. Então, subitamente, a mão desapareceu. O ar atrás dela ficou vazio, silencioso demais. Helena abriu os olhos, ainda encarando o retrato. A jovem agora parecia aliviada, mas não totalmente. O desespero permanecia, apenas transformado em urgência, como se quisesse transmitir algo que não podia expressar. Helena recuou alguns passos sem olhar para trás, até colar as costas na parede oposta. O corredor inteiro parecia observar. A casa havia se tornado um organismo vivo, atento, faminto. Com o papel ainda entre os dedos, ela correu até o quarto mais próximo e fechou a porta, trancando-a. Encostou a testa na madeira, tentando controlar a respiração. Mesmo ali, no suposto abrigo do quarto, podia ouvir o eco distante de passos leves no corredor. Não eram pesados como antes. Eram curtos, quase infantis, arrastando-se como algo que tentasse aprender a andar novamente. Do outro lado da porta, uma batida fraca ecoou. Não era ameaça, era um chamado. 3 toques suaves, uma pausa, mais 2, como se algo tentasse se comunicar, mas sem saber como. Helena apertou os olhos, procurando raciocinar. Nada mais fazia sentido. Era como se as regras naturais estivessem sendo reescritas dentro daquela casa. Ela voltou ao papel. Talvez houvesse mais alguma coisa. Ao aproximar o papel da luz, percebeu que havia marcas muito tênues no verso, quase invisíveis. Esfregou delicadamente com o polegar, até revelar outra frase, escrita com menos firmeza. Se ela tentar avisar, não ignore. Helena sentiu o coração disparar. Ela só podia ser a jovem do retrato.
E isso significava que aquelas mudanças na pintura, as mãos, os olhos, a postura, eram avisos, mensagens desesperadas. Quando criou coragem para abrir a porta novamente, o corredor estava vazio. O retrato continuava ali, silencioso, mas visivelmente alterado. Agora, as mãos da jovem estavam abertas, como se estivessem empurrando algo que escapava do quadro. As veias pintadas em seus pulsos pareciam mais escuras, quase vivas. Olhando de perto, Helena notou um novo detalhe. Algo na sombra atrás da jovem estava mais definido do que antes. Uma silhueta masculina surgia aos poucos, como se a pintura estivesse permitindo que algo se formasse lá dentro. Como se o pintor tivesse começado a retratar a si mesmo naquela sombra. Helena se afastou, sentindo outra onda de pânico subir. Ela voltou ao ateliê para verificar o caderno do pintor novamente. Precisava entender aquela transformação. Procurou por qualquer referência a mudanças na obra e encontrou uma anotação quase no fim do caderno. Quando ela começou a resistir, algo foi exposto. Algo que não era dela. Algo que sempre esteve na casa. Havia mais. A pintura não apenas prende o que é dela, prende também o que ele deixou escapar. Isso mudava tudo. O quadro era uma prisão dupla, para a jovem e para algo criado pelo pintor, ou libertado por ele. Não era apenas uma presença perseguindo Helena. Era um fragmento da obsessão do artista, algo que ele havia alimentado até que ganhasse forma. A casa tremeu levemente. Uma vibração baixa, profunda. Helena sentiu o piso vibrar sob seus pés. Correu até o corredor, temendo o pior. O retrato, desta vez, estava mais diferente do que nunca. A jovem agora estava com a boca entreaberta, como se quisesse gritar. Seus olhos estavam virados para o lado direito, fixos em algo que ainda não estava ali. As lágrimas haviam se transformado em um filete escuro, como tinta fresca escorrendo. E então Helena ouviu. Um som vindo do fundo do corredor. Algo como tecido arrastando no chão, misturado a uma respiração irregular. O som se aproximava, lentamente, compassadamente. A jovem no retrato virou os olhos para Helena. Uma mudança brusca, clara, urgente. Ela estava pedindo para correr, pedindo para sair dali. Mas o som já estava perto demais. Helena recuou até a parede, enquanto a respiração que se aproximava parecia puxar o ar de dentro dela. O corredor ficou mais escuro, como se a sombra estivesse sugando a luz. E então, pela primeira vez, uma voz se formou no silêncio da casa. Baixa, rouca, como algo que não sabia mais imitar o humano. Deixe ela. Helena congelou. A voz não vinha de trás dela. Vinha de dentro do retrato. A voz vinda do retrato atravessou o corredor como um vento sufocado, carregando um tom tão distorcido que parecia vir de algo preso entre a vida e a pintura. Helena sentiu os joelhos falharem. Era a primeira vez que a jovem se manifestava de forma audível. E aquilo só podia significar que o perigo havia ultrapassado qualquer limite anterior. O corredor silenciou por um instante, como se estivesse esperando uma reação. Mas Helena permaneceu imóvel, sem saber se deveria responder ou correr. A jovem no retrato mantinha os olhos fixos nela, implorando sem palavras, como se cada segundo fosse crucial. A sombra dentro da pintura, aquela silhueta que antes parecia apenas um borrão, agora estava mais definida, projetando-se quase como uma segunda figura perturbadora por trás da jovem. A voz ecoou de novo, mais enfraquecida. Deixe ela. Helena deu um passo involuntário para trás, tentando entender a quem a voz se referia. A jovem? Ou a própria entidade tentando escapar? O tom não era agressivo, era como um pedido de socorro vindo de dentro da moldura, como se algo estivesse tentando usar a pintura para se comunicar. Antes que ela pudesse reagir, o som arrastado voltou a surgir no fim do corredor. Desta vez, mais rápido, mais seguro, como se a presença tivesse finalmente encontrado um modo de se mover. O ar ficou mais pesado, denso como neblina. Uma sombra começou a se projetar lentamente pela parede da direita, subindo do chão e ganhando forma. Era longa demais, torta demais, como alguém que havia esquecido como se permanecer ereto. A jovem no retrato virou o rosto bruscamente para o lado,
encarando a sombra que surgia. Helena nunca tinha visto a pintura reagir com tanta intensidade. Era como se a jovem gritasse silenciosamente dentro da tinta, tentando impedir o avanço daquela forma. Helena não sabia o que fazer, mas recuou até o ateliê, movida pelo impulso de se afastar do corredor. A sombra acelerou, esticando-se pelo chão, como se tentasse agarrá-la. No último instante, ela entrou no porão e bateu a porta com força, trancando-a por dentro. Lá embaixo, o ar estava mais gelado do que antes, e o ateliê parecia absorver cada som da casa, deixando apenas um silêncio abafado. Helena precisava encontrar algo no caderno do pintor que explicasse como lidar com aquilo. Não era possível que ele tivesse convivido com essa presença sem tentar contê-la. Ela folheou as páginas com as mãos trêmulas. Em uma das últimas folhas, encontrou um trecho que não havia notado antes. Talvez por ter sido escrito com uma tinta mais fraca, quase invisível. Ela tentou fugir da pintura. Eu não permiti. Mas havia outra coisa ali. Algo que se alimentava do medo dela. Mais abaixo, quase apagado. A noite em que finalizei os traços, o silêncio gritou. Algo saiu. Algo ficou. Os escritos eram fragmentados, mas uma frase seguinte trouxe um impacto certeiro. Se a pintura mudar fora do horário, é porque ele está solto. Helena sentiu o sangue gelar. A pintura tinha mudado ao meio-dia. Isso significava que a entidade que o pintor libertara, ou criara, estava se fortalecendo, escapando das regras que antes o prendiam. Ela virou a página. Não olhe para trás se ela chorar antes da hora. Não toque o quadro se a sombra estiver viva. Não permita que ele encontre o nome dela. Essa última frase fez Helena recuar. O nome da jovem nunca aparecia em nenhum documento. Nunca havia sido dito nos diários. Era como se a identidade dela tivesse sido apagada deliberadamente. Talvez fosse essa a chave de controle. Se a entidade descobrisse o nome dela, a prisão se desfaria. Mas então algo soou no porão. Um estalo forte, seco, como madeira cedendo sob pressão. Helena levantou a cabeça alarmada. O barulho veio do teto, do corredor, da direção do retrato. Mais um estalo, depois outro. E então, um arrastar pesado, como se algo estivesse sendo deslocado na parede. Helena subiu as escadas devagar, cada passo um risco calculado. Quando atingiu o topo, viu o que temia. O retrato não estava mais pendurado. A parede estava vazia, e o prego torto indicava que ele havia sido arrancado com força, não removido cuidadosamente. O retrato estava no chão, debruçado contra a parede oposta. Mas a mudança mais perturbadora estava na pintura. A jovem não estava mais olhando para Helena. Agora olhava fixamente para o lado direito, com um terror tão profundo que parecia prestes a sair da moldura. Helena seguiu o olhar da pintura, lentamente, com medo de confirmar o inevitável. No canto do corredor, a sombra estava finalmente completa. Um corpo alto, rígido, distorcido, sem rosto, mas com a postura imponente de alguém que acreditava possuir direito sobre tudo naquele espaço. A entidade permanecia imóvel, mas o ar ao redor dela tremia como calor sobre asfalto. O retrato tremeu levemente contra a parede, e a voz fraca ecoou novamente. Ele vê. O coração de Helena disparou. A entidade inclinou a cabeça para ela, como se analisasse sua respiração, seus movimentos, sua presença. E então, a sombra deu um passo. Um passo que fez o chão ranger, como se a casa inteira estivesse tentando resistir. Helena recuou, mas a entidade continuou avançando, absorvendo luz, distorcendo o corredor, transformando cada esquina em escuridão. O retrato começou a sangrar tinta escura pelos cantos, como se estivesse tentando segurar algo que escapava do seu interior. A jovem pintada abriu a boca novamente. Desta vez não impedido, mas em desespero absoluto. As palavras soaram rasgadas, quase inaudíveis. Ele lembrou. Helena sentiu o impacto da frase como um soco. Lembrou do quê? Do nome dela? Da fuga? Do motivo pelo qual fora criado? Antes que pudesse pensar, a entidade estendeu um braço feito de sombra, longo, sinuoso, sem dedos definidos, e apontou diretamente para ela. O retrato estalou, a moldura se partindo. A tinta dentro se moveu como água.
e a casa inteira pareceu acordar. A casa parecia respirar junto com a entidade. Cada parede estufava e encolhia, como se aquele ser tivesse encontrado ali um corpo para habitar. Helena sentiu o ar ficar denso, pesado, quase sólido, como se estivesse tentando impedi-la de se mover. O retrato no chão tremia com mais força, a moldura abrindo rachaduras que deixavam escapar finos fios de tinta escura, escorrendo como lágrimas de óleo queimado. A entidade avançou outro passo, lento, calculado, demonstrando uma certeza arrogante de que ela não tinha para onde correr. A sombra ao redor dele se expandiu pelo corredor, sugando a luz das lâmpadas até deixá-las trêmulas, como se estivessem prestes a apagar. Helena tentou correr em direção às escadas, mas o chão vibrou sob seus pés, e uma das tábuas se levantou sozinha, impedindo sua passagem. A casa estava obedecendo à presença dele. O pintor tinha escrito que algo saiu e algo ficou. Talvez aquele algo fosse a entidade, e algo ficou fosse o controle dela sobre a estrutura da casa. A jovem no retrato virou o rosto bruscamente, agora olhando para baixo, como se estivesse tentando evitar ver o que a entidade faria. A pintura dela estava tão viva e tão cheia de desespero que Helena teve a sensação de que se a moldura rachasse mais um pouco, aquela figura sairia de dentro da tela. Não como a entidade, mas como uma pessoa desesperada para fugir de um destino selado. O barulho de um estalo mais forte cortou o ar. A moldura se rompeu em uma das laterais, soltando lascas de madeira pelo chão. A tinta da borda começou a borbulhar, como se estivesse tentando empurrar algo para fora, ou impedir algo de entrar. A entidade inclinou a cabeça de novo, observando a pintura com uma atenção quase curiosa, como um predador analisando a presa tentando escapar. A sombra que formava seu braço se moveu lentamente em direção ao quadro, estendendo-se como um tentáculo longo e escuro. Helena entendeu na hora. Ele não estava indo atrás dela. Ainda não. O objetivo dele era o retrato. Era a jovem dentro dele. Se o pintor tinha trancado algo ali, se o nome dela era a chave, então libertá-la, ou destruí-la, talvez fosse o próximo passo da entidade para romper qualquer limite que ainda o prendesse à casa. Helena correu até o retrato, mesmo sob o risco de se aproximar do ser que dominava o corredor. Ela se abaixou e segurou a moldura pelos lados, tentando erguer o quadro antes que a sombra o alcançasse. Mas ao tocar a madeira, um choque frio percorreu suas mãos, como se tivesse colocado os dedos dentro de água gelada misturada com eletricidade. O retrato reagiu de imediato. A jovem virou os olhos diretamente para ela. Não para a entidade, não para o corredor, mas para Helena. Era a primeira vez que parecia consciente de alguém naquele mundo. Suas sobrancelhas franziram. Ela balançou a cabeça devagar, negando. Helena congelou sem entender o motivo da recusa. Mas a pintura abriu a boca e formou uma única palavra, sem emitir som. Não. A sombra da entidade tocou a borda do quadro no mesmo instante. A tinta escura reagiu, subindo como um estalo de fogo, mas invertido, como se a pintura estivesse congelando ao invés de queimar. A temperatura no corredor despencou. O vidro do retrato se trincou de cima a baixo. Helena foi jogada para trás por uma força invisível, batendo contra a parede oposta. O impacto arrancou o ar de seus pulmões, e ela caiu no chão, ofegante. A jovem no retrato foi puxada para trás, a pintura distorcendo seu rosto, fazendo cada traço se espalhar, como tinta sendo diluída em água. A entidade parecia absorver partes da imagem, engolindo o fundo do quadro, os contornos, as sombras. Helena tentou se levantar, mas uma pressão esmagadora tomou conta de seus ombros, como se mãos invisíveis a segurassem no chão. A casa inteira tremia. Objetos caíam das prateleiras. Portas batiam. O som de madeira rachando ecoava por todos os cantos. A voz da jovem, fraca e arranhada, finalmente saiu novamente. Ele vai lembrar. Lembrar do quê? Do nome dela? Ou do motivo pelo qual havia sido preso? A sombra subiu pelo quadro e atingiu a parte superior, enroscando-se ao redor da cabeça da jovem. Helena sentiu o impulso desesperado de fazer algo, qualquer coisa, mas não sabia por onde começar. Foi então que viu algo que não tinha percebido antes. Na parte inferior do retrato,
Bem no canto direito, quase apagado, havia uma pequena assinatura. Não era do pintor. Era outra. Um nome. Um nome curto, escrito com tinta mais clara, quase imperceptível. A assinatura da jovem antes de ser pintada. O nome dela. A chave. Helena se arrastou até o quadro, ignorando a pressão nas costas. Ela precisava ler aquele nome. Precisava entender o que a pintura escondia. Mas quando estendeu a mão para tentar limpar o canto inferior e revelar as letras completas, a sombra da entidade se moveu com violência, bloqueando sua visão. O corredor mergulhou em escuridão total por um segundo. E então, uma luz fraca, vinda do próprio quadro, reacendeu. A tinta borbulhou ao redor da assinatura. A jovem olhou para Helena novamente, com desespero absoluto. E pela primeira vez, moveu os lábios com força, forçando a palavra a sair. Não! Leia! Helena recuou confusa, assustada, sem entender se revelar o nome salvaria a jovem, ou libertaria a entidade de vez. Mas a escolha estava diante dela. O quadro tremia, prestes a se romper. A entidade avançava. A casa se fechava ao redor. E a assinatura brilhava, pedindo para ser lida. O corredor inteiro pareceu prender a respiração quando Helena encarou a assinatura escondida no canto da moldura. A tinta brilhava em pulsos, como um coração batendo rápido demais, à beira de arrebentar. A entidade se aproximava, os passos distorcidos ecoando como madeira quebrando em um ritmo irregular, cada avanço deixando o ar mais pesado e o chão mais instável. A jovem no retrato observava tudo com um desespero tão real que parecia prestes a atravessar o vidro para fugir. Seus olhos arregalados suplicavam, e a palavra muda repetida por seus lábios. Não! Se formava cada vez com mais urgência, quase como um grito que a pintura não era capaz de emitir. Helena sentia o conflito rasgar sua mente. O pintor havia deixado avisos, fragmentos, frases soltas que indicavam que o nome dela era uma chave. Mas uma chave para abrir o quê? E fechar o quê? A entidade parecia ansiosa, sua sombra esticando o braço em direção à assinatura, como se cada segundo atrasado fosse uma tortura para ele. A tinta do quadro começou a vazar pelos cantos, escorrendo como lágrimas espessas. A moldura estalou de novo, mais alto, agora quase partindo ao meio. A casa inteira balançou com o impacto, como se fosse feita de ossos velhos que estavam prestes a se partir sob o peso do que estava acontecendo. Helena sabia que precisava agir antes que o quadro se desfizesse completamente. Se a pintura fosse destruída, aquele ser, aquela entidade deformada que parecia ter sido criada, alimentada ou libertada pelo pintor, não teria mais limites. Talvez fosse isso que ele queria. O fim da prisão que havia sido construída em torno da jovem, e talvez dele mesmo. Mas por que a jovem não queria que o nome fosse revelado? Por que ela temia tanto que Helena lesse aquilo? O que aconteceria se fosse pronunciado? Ou pior, o que aconteceria apenas por saber? Helena deu um passo à frente, aproximando-se do quadro. Cada movimento fazia a entidade reagir, inclinando a cabeça em ângulos impossíveis, como se analisasse a intenção dela de maneira obsessiva. A sombra do ser deslizou pelo chão como uma serpente grossa, se interpondo entre ela e a assinatura. Mas a tinta brilhante no canto da moldura pulsou mais forte, iluminando parcialmente o corredor. Era como se o próprio quadro estivesse tentando guiar Helena, convidando-a, mesmo contra a vontade da jovem presa na pintura. Era um paradoxo vivo. A prisão pedindo para ser aberta e a prisioneira implorando para permanecer trancada. A casa tremeu mais uma vez. O teto estalou. A porta da sala bateu sozinha. A entidade levantou o braço e o esticou em direção à pintura, os dedos de sombra se alongando como lâminas, prestes a cortar o próprio quadro. Helena soube que, se ele tocasse a assinatura, se entrasse em contato com o nome, algo irreversível aconteceria. Ela se lançou contra o quadro, ignorando o pavor que a engolia de dentro para fora. No momento em que tocou a moldura, o frio cortante tomou conta de todo o seu braço, subindo pelo corpo como se estivesse mergulhando em água gelada. Mas ela permaneceu firme e com a outra mão limpou o canto inferior do retrato, esfregando para retirar a tinta acumulada e revelar o nome oculto.
A entidade reagiu com violência. O corredor inteiro gritou ao mesmo tempo. Portas batendo, paredes vibrando, janelas tremendo como se fossem explodir. A sombra se lançou como um golpe preciso, tentando impedir Helena de ver o que estava escrito. Mas ela já tinha limpado tinta suficiente. 2 letras surgiram, depois uma terceira e uma quarta. O nome ficou claro, nítido, completo. A jovem no retrato arregalou os olhos de horror puro. A entidade congelou por um segundo que parecia eterno. E então tudo mudou. O quadro começou a puxar o ar ao redor, como se fosse um funil invisível. A tinta escura se retraiu com força, como se estivesse sendo sugada para dentro da moldura. A sombra da entidade foi arrastada para trás, seus contornos se desfazendo enquanto lutava para se segurar nas paredes, deixando marcas negras por onde suas mãos distorcidas se prendiam. A jovem na pintura começou a ser puxada também. Mas diferente da entidade, ela chorava, implorava, estendia os braços para fora, querendo escapar da sucção que a arrastava para o fundo da imagem. Helena tentou segurá-la, mas a pintura queimava como gelo. A jovem balançou a cabeça de novo, lágrimas de tinta caindo. E pela primeira vez sua voz saiu clara. Você não devia ter visto. A entidade rugiu, um som sem boca, sem garganta, apenas uma vibração profunda de ódio e dor. Ele tentou avançar mais uma vez, mas o nome, aquele nome, parecia o enfraquecer como veneno. Cada letra pulsava na moldura, queimando a sombra que tocava o quadro. A casa inteira começou a desabar ao redor. O teto rachou, as paredes trincaram, o chão afundou. A sucção ficou tão forte que arrancou o ar dos pulmões de Helena, jogando-a para trás. Ela rolou pelo chão enquanto o quadro explodia em luz e escuridão, ao mesmo tempo. Um último grito ecoou. Não se sabia se era da jovem ou da entidade. E então o retrato se fechou. O som acabou. A casa ficou imóvel. A moldura caiu no chão, vazia por dentro. Toda a pintura desaparecera. Tinta, rosto, assinatura, sombra. Nada restou. Helena ficou ali, deitada no corredor destruído, tentando respirar. Tudo estava quieto demais, frio demais. A casa parecia finalmente livre, ou completamente abandonada por algo que nunca deveria ter sido tocado. Ela se levantou devagar, os joelhos tremendo. Deu um passo para fora do corredor, depois outro. A porta da frente estava aberta. Não lembrava de tê-la deixado assim. O vento da madrugada entrava pela casa, gelado, arrastando consigo o silêncio. Antes de sair, Helena olhou para trás uma última vez. No chão, entre os restos da moldura, havia apenas um traço fino de tinta, quase imperceptível, que se movia lentamente para a direita, como se estivesse tentando formar uma letra. Mas parou antes que pudesse completar qualquer forma. Seco, rígido, imóvel, a casa finalmente descansou. E o nome, aquele nome, ficou para sempre preso na memória de Helena, mesmo que ninguém mais no mundo pudesse sabê-lo.